Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um System Talks. Meu nome é Raquel Hoffman, eu sou diretora de certificação do Incosi Brasil e hoje eu invadi aqui esse podcast porque a gente tem uma convidada muito especial para a história da certificação do Incosi aqui no Brasil. Então vamos lá, vamos começar. Nossa convidada de hoje é engenheira com quase 20 anos de experiência na indústria aeronáutica, atuando como engenheira de sistemas, líder técnica e instrutora de engenharia de sistemas da Embraer. Atualmente é responsável pelos processos organizacionais e de capacitação em engenharia de sistemas no Chief Engineering Office da empresa, com foco em desenvolvimento de CONOPS, requisitos, definição de arquitetura, garantia de processo e qualidade, além de iniciativas de transformação digital no contexto da engenharia digital. Nossa convidada é a primeira a conquistar o título de Expert Systems Engineering Professional, o ICEP, do Incosi, aqui no Brasil. Também atua como voluntária em grupos de trabalho do Incosi Internacional e no capítulo brasileiro, contribuindo para difundir a engenharia de sistemas na academia e na indústria. Ela esteve à frente aí do cohort, né, a preparação, o grupo de preparação para a prova CEP desse ano de 2025. Seja muito bem-vinda ao Systems Talks, Natália Rocha, e essa é a Natália Rocha, muito obrigada. E, Natália, para começar, eu queria que você contasse aqui sua trajetória, como foi a sua formação profissional, como você se interessou pela engenharia de sistemas e como você conheceu o Incosi. Tá, joia. Raquel, obrigada pelo convite de falar aqui nesse podcast. Vou falar um pouco sobre minha trajetória, né? Como que eu cheguei até o impulso, cheguei até a certificação. Bom, eu me formei em 2004 no Enatel, Engenharia de Telecomunicações, e desde então eu já ingressei numa grande empresa, né? No caso, era uma empresa do setor de telecomunicações, e já comecei a ter um certo tipo de contato com questões de entender necessidades de clientes, também de processos, né? Toda essa parte de compartilhar conhecimento. E então, após 2 anos, eu tive a oportunidade de ingressar na Embraer, onde nos primeiros anos eu foquei a minha carreira na parte de desenvolvimento de sistemas aviônicos. E que, de novo, eu passei por diversas questões ali que a engenharia de sistemas engloba, né? Como requisitos, arquitetura, processos, processos de desenvolvimento, né? Da aeronave, dos sistemas, os processos do DIP, né? Que são os processos é, que olham todas as fases do ciclo de vida. E durante toda essa trajetória, né, durante todos esses anos que eu fiquei lá na engenharia de sistemas aviônicos, foram 11 anos só ali, né? E apesar de eu executar todas essas atividades, processos, né, como já mencionei, requisitos, arquitetura e tal, eu não sabia que tudo isso tinha um nome e uma disciplina maior que conseguia caracterizar, né, e denominar essas coisas de uma forma coerente, né? E aí, em 2017, mais ou menos, foi quando eu conheci os conceitos de engenharia de sistemas através de algumas pessoas que eu conheci dentro da própria empresa. E aí, nosso mundo para mim se abriu, porque eu vi que eu podia dar nome a tudo aquilo que eu fazia, né, que tinha uma visão muito estruturada e muito consistente de como que as coisas deveriam acontecer, né? E eu enxerguei nisso um potencial de tanto melhorar meu próprio trabalho, quanto de ajudar as pessoas, os times, a também conseguir melhores resultados, né, nas suas entregas. Então, como eu sempre, durante esse tempo, boa parte desse tempo, eu fui líder de equipe, né, puxando ali o desenvolvimento de alguns sistemas aviônicos, eu vi também que essa parte de integrar as pessoas, né, que é, de uma certa forma, um papel do líder ali, de integrar as informações, de integrar os processos, ele podia ser muito potencializado com essa visão que o Systems Engineering traz e que o Impose traz, né?
Então, quando eu descobri isso, né, eu descobri o handbook e aí eu me debrucei em cima dele, porque, assim, para mim, abriu realmente um leque de opções ali e uma visão que foi muito importante para eu continuar nesse sentido de integrar melhor e de praticar melhor as coisas que eu já fazia. Legal, obrigada. Eu acho que a gente tem várias coisas em comuns aí nessa trajetória, desde a graduação e da indústria, mas uma coisa que eu acho que é interessante, e acho que isso acontece com muita gente, né? A gente atua como engenheiro de sistemas ou não necessariamente ter no cargo, mas a gente faz engenharia de sistemas sem conhecer a disciplina muitas vezes, né? É, e eu acho que aqui no Brasil tem muito disso, né? As pessoas talvez já façam, mas não sabem desse nome, né? O que você comentou aí, desses conceitos. E aí eu acho que você até já respondeu um pouco o que eu ia te perguntar. É, como que, para a tua carreira, o que que você entendeu que essa aproximação com o Incose, com a disciplina de uma forma mais formalizada, estruturada, como que você vê essa aproximação para o desenvolvimento da tua carreira? Então, foi super importante, porque quando a gente começa a entender a abrangência da engenharia de sistemas, né, e consegue enxergar esses potenciais de melhoria nas práticas que a gente já atuou hoje dentro da nossa empresa e de diversas equipes, a gente vê que a gente pode ter uma atuação também mais abrangente, né? Então, foi quando surgiu a oportunidade de eu sair, então, da engenharia de sistemas aviônicos, né? Onde eu já vinha desempenhando essa função, olhando um dado subsistema, né? Para olhar um nível mais alto, no sentido de olhar, às vezes, o desenvolvimento e uma integração da aeronave como um todo, de olhar os processos da empresa como um todo, né, e não mais localmente. Então, isso trouxe para mim uma oportunidade de carreira incrível, né, em que eu consegui alcançar aqui uma posição de liderança e, né, dentro da área onde eu atuo, em que eu consigo tocar projetos que têm um grande uma grande importância, né, do ponto de vista organizacional. Então, isso tudo contribui bastante. Legal, obrigada. E como que você vai de encontro com a certificação do Incose, né? Como foi seu primeiro envolvimento? E aí conta pra gente também o que que é o ECEP, o que que representa e como que foi esse caminho até você chegar aí como ECEP. Então, quando eu comentei, né, que eu descobri essa questão da engenharia de sistemas, descobri o handbook, eu comecei a me debruçar em cima dele, né, porque eu realmente vi que ali tinham informações que eram muito valiosas para o meu dia a dia, né, e também para o dia a dia que eu queria que as pessoas soubessem, né. Então, eu comecei a praticar o que estava no handbook, trazer os conceitos do handbook para dentro dos processos, até onde eu consegui, via que fazia sentido, né? Porque a gente tem que fazer essa adaptação para o nosso contexto. E ao estudar tantas vezes ali o handbook, eu acabei me familiarizando bastante com ele. Então, quando eu decidi por tirar a certificação CCEP, né, que é o segundo nível de certificação, que é aquele Certified Systems Engineering Professional, eu já estava bastante familiarizada com os conceitos, né, que eram cobrados na prova. E aí, é lógico, né, tem toda a questão de estudar, de focar um pouco mais, mas a certificação aconteceu de uma forma bastante tranquila. E quando eu obtive a certificação, também tinham pouquíssimas pessoas dentro da empresa já certificados. E isso trouxe para mim também uma visibilidade melhor, um reconhecimento melhor do meu conhecimento, das minhas competências. Porque a certificação, ela, de uma certa forma, ela garante que você entende todos esses nomes, que você tem um conhecimento harmonizado com relação a processos, a terminologia, e que não que de uma certa forma harmoniza também com conceitos que são fora da nossa organização, ou seja, a gente consegue também
praticar um benchmarking melhor, a gente consegue enxergar também o que organizações externas também possam contribuir, né, em termos de processo, então a gente consegue conversar e ter essa harmonização, tanto fora quanto dentro da empresa, né? E, e aí, falando especificamente do CCEP, né, foi no comecinho desse ano, então eu completei os 20 anos que são necessários para obter uma certificação ECEP, caso você já tenha o CICEP, que era o meu caso, né? Então, como no comecinho do ano eu já tinha cumprido esse requisito, né, dos 20 anos, eu analisei, né, junto ao meu gestor, a gente conversou e a gente viu que, né, seria interessante eu tentar aplicar para o ECEP, considerando toda essa trajetória, né, de liderança que eu tive desde lá dentro de um subsistema até chegar aqui, olhando, de uma certa forma, liderando de uma forma mais ampla. Então, e aí foi, né, eu submeti os requisitos, os formulários, né, e fiquei muito contente que consegui, né, obter a certificação. Ah, legal, parabéns aí. Vou fazer só um parêntese, né? Como para explicar aí para o pessoal sobre a certificação. Quem não tem o CICEP e quiser fazer o ECEP, precisa ter 25 anos em vez de 20, né? Como a Natália explicou. E o primeiro nível, o ACEP, você não precisa praticar para você fazer, conseguir essa designação, basta fazer a prova. O ECEP também não precisa de prova, é só de formulários, e aí passa por um grupo, né, que revisa essa aplicação. E aí eu queria voltar a pergunta para você, Natália. Enquanto você foi preenchendo, né, os formulários, vendo os requisitos, o que que você sentiu com relação ao perfil de profissional que eles entendem que se encaixa nesse ECEP, né? Quais são os pilares, tanto da parte técnica quanto gerencial, e também o que que você acha em relação a esses requisitos de que tem que ser uma pessoa que agrega para a comunidade, né? Que vai, se coloca ali a serviço da engenharia de sistemas, tanto para promover quanto para a parte educativa, dentro de organizações e na comunidade do Encontro Brasil. Como que você viu esse processo todo e se isso mudou a visão que você tinha de um ECEP, né, em termos de ser mais respeitável, ou se já era o que você esperava? Conta pra gente essa experiência como aplicante. Então, eu senti que os critérios de aceitação, né, de uma pessoa nesse nível de certificação são muito baseados justamente nessa trajetória de liderança e de fomento da engenharia de sistemas numa dada comunidade, num dado contexto, né? Então, eu senti isso muito forte, né? O fato de você ter que submeter evidências de que, de uma certa forma, você conseguiu promover a engenharia de sistemas, né? Conseguiu, promover o conhecimento, tanto interno à sua empresa quanto externo, né? E como eu participei, né, de parte de voluntariado, enfim, outras iniciativas não somente ligadas ao Enclose Brasil, mas à própria Embraer, mas fora, né, fora aqui com relação a outras entidades externas, eu vi que isso aí seria muito valorizado, né, porque eles acho que eles realmente procuram as pessoas que fomentam e divulgam o conhecimento da engenharia de sistemas, né, não só dentro da organização, como fora, como eu falei. Então, acho que é isso. Você perguntou mais alguma coisa? Não sei se eu perdi. Se isso é como você vê a imagem de UECEP lá fora, né? Um Ah, par seu uhum. agora. Acho que quando quem passa pelo processo, tanto o CICEP, né, quanto o ECEP, que tem uma revisão ali, tem um grupo de pessoas analisando a experiência daquele profissional.
Imagino que gera um tipo de reconhecimento, né? Admiração também, porque se aquela pessoa passou por tudo aquilo, ela tem um mínimo ali que ela demonstrou. Então, foi muito legal, porque quando eu obtive a certificação, acho que foi em junho, né, desse ano, logo no mês seguinte teve o simpósio lá no Canadá, né, o IS 2025. E pelo fato de eu já também conhecer várias pessoas de eventos anteriores e de contatos, né, através de working groups, essas coisas, quando eu cheguei no simpósio, foi muito bem acolhida lá, né? Várias pessoas vieram me dar parabéns, pessoas que eu nem conhecia, né? Que reconheceram isso, então foi muito legal, né? Que eu me senti reconhecida e acolhida pela comunidade de Systems Engineering, né? Como sendo ali uma referência que contribui, né? Contribui no conhecimento, contribui para fomentar, né? Os direitos de sistemas. Então foi muito importante assim ver, né, o feedback das pessoas e ouvir as pessoas também, né, não só parabenizar, mas reconhecer também que eu realmente tinha competência, tinha capacidade para estar ali dentro, né, dos outros ECEP certificados. É legal. E tem também, eu acho que duas coisas que eu queria comentar, né, dessa sua fala. Uma é que a gente escuta muito aqui no Brasil, eu acho que a gente não tem uma cultura muito de certificação como tem em outros países, né? Então é comum, eu já escutei, e provavelmente você também, que tem muita gente que fala, eu sei de tal coisa, eu não preciso fazer uma prova para provar nada para ninguém, né? Ou então, qualquer pessoa pode passar na prova, mas não significa que ela sabe, né? Então existe esse questionamento entre o conhecimento e, de fato, ter um título, né? Uma certificação. E aí, você acha que isso mudou um pouco depois que você teve essa certificação? Você viu o valor realmente em ter e não simplesmente ficar provando que você sabe? Porque ouvindo você falar do ECEP, eu acho que é um grupo e o CICEP que as pessoas se motivam ali, né? Se reconhece e uma puxa a outra, acho que para cima, né? Não se acomoda, não consegue o título e fica acomodado, né? O que que você acha disso tudo? Eu acho que a certificação, ela te dá como eu posso dizer, um potencial de conversar com pessoas, né, sobre talvez questões que, se você não tivesse certificação, você não conseguiria ou não falar a mesma linguagem, né, ou não conseguir, talvez, passar a mensagem de uma forma que a pessoa, de fato, conseguisse, né? Entender. Então, isso proporciona, eu vi isso muito claramente, né, nas reuniões de working group que eu participo lá do Encose, e quando eu obtive, né, o SEG, parece que a minha voz era ainda mais ouvida, né, porque eles começaram a considerar não somente o fato de ter o conhecimento do CICEP, da prova, da linguagem, da terminologia, dos processos, mas toda essa experiência, essa bagagem de liderança também passa a ser considerada, né, e reconhecida, né, então a gente começa a ter mais visibilidade, a gente começa a ter mais influência também ali dentro das decisões que são tomadas, por exemplo, dentro de working groups, né? Então, acho que isso é bem legal. É legal você comentar isso, porque eu acho que até como brasileiro, a gente está alguns passos atrás, né, comparado com vários outros países, e essa certificação, esse selo que a gente ganha, meio que coloca a gente no mesmo lugar do que essas pessoas de outros países. Então, é como se a gente não tivesse que provar um monte de coisa para estar ali, né? Eu acho que é um atalho ali poderoso, igual você falou, você se sentiu mais ouvida, e eu acho que isso é uma coisa que é um benefício enorme que é um pouco intangível, né? É difícil medir, mas vale a pena ir para todo mundo, até não só para quem está querendo procurar emprego fora do Brasil ou até mesmo cooperação. Eu acho que é uma, né, uma designação que vale a pena.
Legal saber de que você percebeu isso na prática, né? Ainda mais no simpósio. Bom, o ICEP ele tem, né, uma carga de liderança, e aí eu queria saber de você, você também é uma participante do TLI, né, que é o Instituto de Liderança Técnica do INCOSE. Como que você vê as competências da engenharia de sistemas, né, nessa trajetória de conhecimento mais formalizado, com relação a uma atuação de líder técnico, né? Imagina para essas pessoas que são ou que aspiram a ser líder técnicos, o que que elas ganham com essas competências de engenharia de sistemas? Você tem algum link, algum pensamento sobre isso? Sim, tenho. Assim, na verdade, o que que eu penso, né, sobre liderança técnica? E isso foi bem legal que o próprio TLI trouxe para mim essa visão, né? De que o líder técnico, muitas vezes, ele não é aquela pessoa que tem um cargo formal, né? Ele, por exemplo, é um supervisor, um gerente, ou, enfim, alguém que tem formalmente dentro da organização a atribuição de líder, né? Mas ele pode ser uma pessoa ali que não tem esse cargo formal, mas que ele é capaz de fazer de uma forma muito bem feita e talvez muito natural, né? Essa orientação, né? Esse direcionamento das pessoas e a integração. Então, para mim, o engenheiro de sistemas, quando a gente fala systems engineer, né? Ele, por si só, ele é um líder técnico, porque o líder técnico, ele faz isso, ele integra, né? E o systems engineer, o engenheiro de sistemas, ele também integra, ele orienta, ele comunica, ele esclarece as coisas de uma forma em que todos estão entendendo a mesma coisa, né? Então, eu vejo isso, né? Tem muitas vezes lá no Pose eu já vi uma mensagem que eu acho muito interessante, que diz assim que o pensamento sistêmico ele deveria ser praticado por todos, né? A engenharia de sistemas, ela é compreendida e abraçada por todos, né? Todos praticam, mas o cargo ou a função, o papel do engenheiro de sistemas é para poucos, porque são poucas pessoas que têm essa capacidade de fazer essa integração, essa comunicação, essa orientação, né, esse direcionamento que um líder faz, que um engenheiro de sistemas faz. Então, acho que está muito ligado o papel do engenheiro de sistemas com o papel do líder, né? E é como eu falei, a pessoa ela pode liderar de uma forma muito informal, dentro da equipe dela, trabalhando ali do desenvolvimento, por exemplo, de um software, né? Não precisa ser um sistema enorme, não precisa ser mais no sentido de atuação para que o sistema, de fato, ele aconteça, né, ele seja desenvolvido da melhor forma possível e as pessoas se entendem, né, os stakeholders, os desenvolvedores, todo mundo. Então, eu acho que é um pouco disso. E muito no que você falou, né? Não precisa ter o cargo formal. Qualquer pessoa no seu ambiente de trabalho ali, ainda mais se for um ambiente integrado, que você depende de outros grupos, outras visões, outras tecnologias, a gente acaba exercendo um nível de influência ali, né? E ter essa visão do todo que você comentou da engenharia de sistemas, eu acho que ajuda a fazer esses pontos, né, convergirem aí. E isso é bem legal. Para essas pessoas que estão começando, tanto quem não atua ou quem tem interesse em engenharia de sistemas, até para aquelas que já estão no meio do caminho e que de repente querem ou não ser líder técnico, você tem alguma recomendação é, com certificação ou fora da certificação que você acha interessante, algo que funcionou para você? Eu acho que não somente a certificação, né, como a gente falou, a certificação, ela é sim muito importante, mas só o fato de estar próximo de uma comunidade de engenharia de sistemas em que você vai ouvir essas opiniões, você vai ouvir aplicações de engenharia de sistemas em N contextos diferentes, tipos de indústria, tipos de produtos diferentes.
isso já é muito produtivo, né? Isso já gera um valor muito grande. Então, eu acho que a certificação, ela é importante, talvez no segundo momento, né? Uma vez que você está inteirado, você faz parte dessa comunidade, você entende o valor de engenharia de sistemas, aí é importante sim buscar a certificação, né? Mas como primeiro passo, eu diria simplesmente, né, de repente se afiliar ao Impose, começar a acompanhar esses working groups, que são vários, tem muitos assuntos interessantes. De repente assistir, né, as palestras, as conferências, seja no Brasil, ou fora, se a pessoa tiver oportunidade, e ter esses contatos com as pessoas, né? Contatos, porque o Ecosis, de uma certa forma, te abre ali um mundo de networking e de contatos que é impressionante para você trocar experiências, né? Para você aprender e também para buscar, de repente, a pessoa, se quiser, buscar outras oportunidades. Então, é o caminho que eu vejo, né? A pessoa, primeiro passo ali, entender a engenharia de sistemas, trazer para o contexto dela. A engenharia de sistemas ela é muito legal porque ela se aplica a tudo, né? A quase qualquer tipo de desenvolvimento de produto complexo, de serviço, de organização, né? Você pode aplicar a engenharia de sistemas para estruturar a sua empresa, né? Ou a sua área, ou pode aplicar para desenvolver um produto, né? Ou serviço. Então, tem tem uma gama de aplicações enorme e ao contrário do que muita gente acha, né? Que engenharia de sistemas é uma coisa só do setor aeroespacial, não, né? A engenharia de sistemas se aplica à medicina, à parte de equipamentos médicos, a desenvolvimento de plataformas óleo e gás, transporte, é, alimentação, saúde, tudo, né? Então, tem uma aplicação gigante. Ah, legal. Você participou, né? Você tocou aí o cohort desse ano, era um grupo que estava se preparando para a prova, essa colaboração, né, essa doação do tempo, de fazer algo voluntário para a comunidade, é, como que você vê isso de retorno para você, né? Porque assim, o que a gente oferece para a comunidade, eu acho que é claro, a gente ajuda muita gente a passar na prova, mas em retorno para você, você percebe que traz benefícios? O que que você diria para as pessoas que ainda não estão engajadas em nenhuma frente, até fazendo um link com a certificação, que isso conta ponto, né? Tanto para renovar quanto para aplicar para o ECEP, por exemplo. Né, tem um campo lá que é legal falar todo o trabalho voluntário que foi feito. Conta pra gente como que você vê o trabalho voluntário na engenharia de sistemas. Então, é super importante, porque é como você falou, né? Até mesmo para conseguir um nível mais alto de certificação, essas coisas elas são requeridas, né? Porque elas mostram que você realmente fomentou e promoveu a engenharia de sistemas fora do seu contexto organizacional, fora da sua empresa. Então, conta muito todas essas atividades, né, que você possa eventualmente fazer em escolas, em universidades, né, parcerias de ensino com outras instituições, e as frentes do Impose, do próprio Impose, né? Porque o Impose ele é formado por pessoas voluntárias, então tudo que acontece ali, né? Todos os produtos que a gente acaba vendo, né? Seja os handbooks, os outros produtos técnicos, né? Eles são fruto de voluntariado, né? De pessoas que dedicam o seu tempo ali fora do horário de trabalho para fomentar né, tentar registrar esse conhecimento da melhor forma possível. Então, a participação dentro do Impose Brasil como voluntário é um meio muito legal, né? Ou até mesmo dentro do Impose Internacional, os próprios working groups, né, têm muitas oportunidades de voluntariado, de trabalhar dentro do working group e produzir algum documento, algum treinamento, enfim, algum produto que o Impose depois possa usar, né? Então, essas coisas são legais. E essa parte de parcerias com universidades também é bastante interessante, né? A gente vê que tem algumas universidades hoje no Brasil que já reconhecem a engenharia de sistemas, o que é muito bom,
Mas tem muitas que não, né? E de repente a sua universidade, né, onde você estudou, é uma que poderia começar a ver engenharia de sistemas e tentar trazer essa visão lá dentro é uma forma de se voluntariar a promover a engenharia de sistemas aqui dentro, né? Então, isso conta também. É, até porque pensamento sistêmico dá para incluir em todos os cursos, né? Não é só da engenharia de sistemas. É, eu acho que isso é bem interessante também. É, falando agora do contexto comunidade Brasil, né, engenharia de sistemas, como que você tem visto essa evolução, nos últimos 5, 10 anos, né? Desde que você estava envolvida, desde 2017, que você se aproximou mais, quase 10 anos, como que você tem visto esse movimento, né, tanto do nosso capítulo quanto as pessoas que às vezes nem sabem, né, do INCOSE e que estão atuando. Eu senti que o capítulo ele cresceu muito, foi assim uma evolução impressionante, né? Desde da época que eu o conheci, não desmerecendo, né, todo o trabalho que foi feito até então, porque também foi um trabalho muito difícil chegar É. até ali, né? É, e eu vejo que essa evolução, ela, justamente pegando, né, até a questão da pergunta anterior, ela é muito fruto de todo esse voluntariado, né, de tanto de como é que as pessoas estão hoje liderando ali o capítulo, ou que lideraram no passado, estão engajadas nesse voluntariado e realmente querem promover, né, a engenharia de sistemas da melhor forma possível. Então, eu vejo um crescimento muito legal, vejo muitas oportunidades de não somente de continuar crescendo, né, mas de receber pessoas também de outras vozes, né, outras indústrias, enfim. Acho que, assim, sempre falo, né, parabéns ao time aí, né, que vem conduzindo os trabalhos do Incos Brasil, não só nas redes sociais, mas dentro também, na organização, né, do capítulo, na comunicação do capítulo com o Incos Internacional. Então, eu acho que está muito estruturado e que, na minha visão, tem o potencial de só continuar a crescer mesmo. Ah, legal, obrigada. É, o que você falou no início, para o pessoal que estava aí antes, né? O capítulo fez 10 anos, se eu não me engano, 2 anos atrás. É muito difícil, né? É um desafio muito grande aqui no Brasil, juntar pessoas que estão dispostas a pagar, né? Porque é uma anuidade que não é barata, mesmo que a gente tenha 50% de desconto comparado com o preço base, não é uma unidade barata, mas é um modelo que é baseado no voluntariado e como o pessoal fala, né? Igual andar de bicicleta. Se você só montar e não pedalar, você não vai sair do lugar. Então, o Encose tem um monte, tem uma infraestrutura grande, né? Os working groups que você falou, mas a pessoa tem que entrar lá para colaborar e ter aqueles frutos, né? Existe, quanto mais você engaja, mais frutos você tem. E se você quiser só ficar consumindo o material que já é pronto, também já é válido, além da certificação, né? Então, assim, como capítulo, a gente cresceu, mas ainda é muito difícil mostrar o valor, né? Principalmente porque o custo é alto para gente aqui no Brasil. E as pessoas não têm tempo, né, de ficar participando. A gente não tem essa cultura de voluntariado profissional, de ficar compartilhando. Então, eu acho que é um movimento que quem já está dentro está vendo, né, os ganhos, é, como você falou, e quem está fora tem oportunidade para tudo, né? Não é fácil, porque tem muita gente fazendo trabalho de graça, só que é até o que eu te perguntei, né? A gente sente o benefício de volta, não é simplesmente só doar, né? A gente tem uma troca que eu acho que vale a pena. E eu acho que vai muito também da pessoa conseguir fazer o balanço, né, de até que ponto ela consegue ajudar, né? Muitas vezes são ajudas até relativamente simples, né? Que para o capítulo é muito importante, né? Porque isso conta, é mais uma pessoa ali fazendo menos uma tarefa, né? Para as pessoas que já estão atribuídas com outras atividades. E a pessoa, assim, ela pode dosar isso, né? Até que ponto que ela consegue ajudar, de repente pegar uma tarefa menor no início, e aí ela vai sentindo, aos poucos vai pegando coisas maiores, né? Então, eu sempre faço essa reflexão, né? Também para
para a gente ter esse balanço do, assim, do tanto que a gente consegue dar, né, do nosso tempo para isso. Mas eu sempre acredito que um pouquinho sempre caiba, né? Então, Uhum. eu acho que e toda ajuda é bem-vinda, né? Ah, legal. A gente já está se caminhando para o final. Eu queria saber aí quais são os seus planos futuros agora com o ECEP. Se você planeja continuar aí evangelizando o pessoal aí na palavra da engenharia de sistemas. Que você tem pensado aí em termos de carreira, já que você atingiu aí o ECEP? Olha, eu no primeiro momento, assim, eu penso só em manter, né? Manter essa Que já é muita coisa, né? pegada, né? Manter. Já é muita coisa. Então, é como eu falei, manter o voluntariado, de repente, né, ver outras oportunidades também de voluntariado que eu consiga ajudar, mas é continuar me envolvendo nos working groups, que é algo que eu tenho feito também cada dia mais e que realmente traz um retorno, um reconhecimento muito bom. E manter também a minha, né, essa atitude que eu acho que, né, desde que eu conheci a engenharia de sistemas, eu comecei a fazer aqui dentro da organização, que realmente é de fomentar o conhecimento, né? E, e aí, né, aí eu acho que os frutos e os próximos desafios e as próximas oportunidades, com isso, vão aparecer naturalmente. Obrigada, Natália, mais uma vez. Foi muito bom conversar com você. Foi um marco, né, a gente ter o primeiro ECEP aqui no Brasil. Eu fico pessoalmente satisfeita que é uma mulher, né, porque a gente ainda é minoria, então isso é a representação de ter um ECEP mulher, e agora a gente já está com três, a gente vai divulgar em breve aí os outros dois. Então, isso esse ano está sendo bem legal para a certificação. Então, obrigada aí pela participação. Esse foi o Systems Talk, o podcast do Inclose Brasil. Acompanhe as nossas atividades no LinkedIn, Instagram, Spotify e YouTube. Meu nome é Raquel Hoffman e fico por aqui. Até o próximo papo.